Mas está tudo em casa, senhor presidente, sem problema nenhum. Meu caro presidente, Josafá Anderson, demais colegas vereadores, senhora vereadora, cidadãos que nos acompanham aqui no auditório da nossa casa, sejam todos bem-vindos. Profissionais da imprensa, servidores que nos ouvem pelo serviço de sonorização, senhores assessores e assessoras, cumprimento a você que está em casa, a quem de forma respeitosa, com acatamento, eu peço licença, peço permissão para entrar na sua casa, no seu lar, na sua empresa, onde quer que você esteja nos assistindo agora. É sinal de prestígio saber da sua audiência. Assim, eu cumprimento também os nossos internautas que acompanham o nosso trabalho em tempo real, online, pela NET Câmara, pelo Facebook, pelas nossas plataformas. A todos o nosso melhor. Muito boa tarde. Senhor presidente, inicialmente eu quero me reportar ao nosso tribuno, que nos trouxe denúncias sérias, que merecem ser apuradas com toda a responsabilidade, porque envolvem uma entidade tão importante para a nossa cidade, que se propõe a uma representatividade tão nobre, que é dos estudantes. Uma entidade tradicional, que já contou com diversas diretorias, que tantos ganhos trouxe para os nossos jovens, para os nossos estudantes, e agora, sendo tão combalida, polêmica, tão reclamada, questionada, que tudo se apure e que as responsabilizações se sigam, mas que a UED possa prosseguir resgatando a sua história e a sua tradição. O nosso respeito a tudo que foi falado e que as informações sejam trazidas e as explicações, sobretudo, sejam prestadas. Quero também, senhor presidente, em tempo, pedir a Vossa Excelência que faça consignar, no final dessa reunião, um minuto de silêncio, como homenagem póstuma, não apenas do vereador Marcos Vinícius, mas também de todos os demais vereadores, pelo passamento do grande companheiro Ariston de Menezes, locutor, radialista. Tive o prazer de trabalhar com ele em anos passados, um profissional respeitado, festejado, concorrido, competente e que deixou, sem sombra de dúvidas, uma enorme legião de amigos, de simpatizantes, de admiradores, não é? Então, a família do Ariston de Menezes, essa voz bonita, essa voz grave, esta voz aveludada, não é? Que tanto trazia encanto nas noites divinopolitanas, o nosso respeito a todos os seus familiares e que Deus possa confortar a todos os familiares neste momento difícil pela perda do grande companheiro Ariston de Menezes, a quem eu peço, Vossa Excelência, que seja respeitado um minuto de silêncio no final dessa reunião. Quero também cumprimentar o senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, que está agora nos assistindo em casa, se recuperando, e aqui desejamos um pronto restabelecimento ao nosso prefeito, Galileu Machado, que amanhã, se Deus quiser, possa estar de volta ao batente, na prefeitura, onde sempre chega nas primeiras horas, não é? É impressionante a força de vontade deste jovem prefeito de 85 anos de idade, não é? É o primeiro a chegar na prefeitura e sempre, recorrentemente, é o último a voltar para casa. Chega nas primeiras horas da manhã e volta para casa já com o brilho das estrelas, não é? É um prefeito trabalhador, essa sempre foi a sua sina e a sua vocação, notadamente nos vários mandatos que já exerceu representando o nosso município. Mas, senhor prefeito, aproveitando a audiência de Vossa Excelência, eu tenho falado aqui nessa tribuna de forma recorrente a respeito da situação de absoluta precariedade da UPA. E aqui eu vejo a presença do presidente do Conselho Municipal de Saúde, que tem conhecimento de tudo que lá está ocorrendo. Senhor prefeito, são 106 pacientes que foram dispensados para aguardar em casa a internação hospitalar pelo SUS para atendimentos predominantemente na área de ortopedia e também vascular.
61 pacientes, até semana passada, aguardavam essas internações na UPA. E mais ou menos 10 pacientes estavam em observação. Esta é a radiografia da UPA. Mais de 40 leitos improvisados nos corredores fizeram puxadinhos na UPA. Mais de 40 leitos improvisados pelos corredores. E aí, a sala de emergência do CTI da UPA, que foi projetada para 6 pacientes, até semana passada, estava atendendo 13 pacientes, 100% a mais da sua capacidade. Ora, senhor prefeito, Vossa Excelência tem conhecimento que no antigo pronto-socorro regional, que funcionava aqui no centro da cidade, que de certa forma atendia a população, eram disponibilizados 65 leitos físicos. E hoje na UPA houve um retrocesso, houve uma regressão para apenas 20 leitos. Quer dizer, a população aumentou e a possibilidade de atendimento regrediu de 65 para 20 leitos na UPA. E disse também, senhor prefeito, acerca da judicialização, mas nem com ação judicial, nem com medida cautelar, nem com liminar deferida pela justiça, os pacientes não estão conseguindo atendimento. Há casos de pacientes com mais de 40 dias aguardando o atendimento de ordem judicial com urgência. É uma radiografia realmente lamentável, dizendo ainda que o Estado está em débito com o município, R$125 mil, 12 parcelas mensais em atraso, perfazendo uma soma considerável, e a situação realmente, por tudo isso, é de precariedade. Mas quero cumprimentar o senhor prefeito, porque ele se encontrou na semana passada com o senhor governador do estado e entregou um documento dizendo que a prefeitura não pode mais suportar o ônus mensal de aproximadamente R$40 mil para pagar seguranças, vigias, para tomar conta do Hospital Público Regional, que está abandonado, esquecido, preterido. Segundo o senhor governador do estado, não é prioridade do governo estadual retomar as obras, dar continuidade à conclusão do hospital. São milhões de reais esquecidos, abandonados. E a gente fica pensando que a situação poderia ser muito pior, de depredação, de ocupação indevida por pessoas desocupadas que poderiam fazer lá do Hospital Público Regional, daquela construção, utilizações indevidas. Somente isso não está acontecendo porque a Prefeitura de Divinópolis, a cada mês, está pagando mais de R$40 mil para os rondantes, para os vigilantes. Então, o senhor governador do estado recebeu das mãos do senhor prefeito Galileu uma carta, um ofício, reclamando dessa situação e pedindo providências enérgicas em respeito à população de Divinópolis e também toda a nossa região. Senhor prefeito, muito obrigado pela audiência de Vossa Excelência e aguardo que essa questão da saúde da UPA seja resolvida o quanto antes. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, nós estamos absolutamente estarrecidos com o que foi noticiado ontem pela grande imprensa, ontem à tarde, no começo da noite, a respeito de delações bombásticas lá em Brasília e que estão sendo apuradas a princípio pela Procuradoria-Geral da União. Notícias extraoficiais dizem da possibilidade do envolvimento de pelo menos 5 ministros da mais alta corte desse país. Notícias oficiosas dão conta de que pelo menos 5 ministros, além de representantes do Ministério Público, poderiam estar envolvidos nessa rede de corrupção com facilitações e com tráfico de influência e de privilégios. Ora, senhor presidente, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, já requereu a transparência, já requereu que essas delações, a princípio sigilosas, sejam tratadas de forma pública e que tudo seja esclarecido. Agora, a gente quer saber entender
se as denúncias que são gravíssimas, talvez sem precedentes na história da nossa República. Mais 2 minutos, senhor presidente. Concedo mais 2 minutos. 5 ministros da mais alta corte desse país, do Supremo Tribunal Federal, estariam envolvidos nesse esquema de corrupção. Mas se é a mais alta corte que faz o julgamento, que vai homologar as delações, haveria suspeição e impedimento de 5 ministros? Ora, senhor presidente, é uma situação realmente, eu volto a dizer, sem precedentes. E digo que é uma crise institucional em todos os poderes. No poder judiciário, no poder executivo, no poder legislativo, não é? Não só nos poderes, mas nas instituições, como, por exemplo, no Ministério Público e em tantas outras instituições que a gente ouve notícias de tanto desmando, tanta corrupção. Agora, é importante que tudo seja esclarecido, mas é importante também que não haja uma generalização, porque há pessoas boas em todos os poderes, em todos os segmentos, em todas as entidades, há pessoas sérias, comprometidas com a verdade, comprometidas com aquilo que existe da maior lisura e que a gente tem que saber diferenciar e tem que saber separar uma coisa da outra. O que a gente não pode é perder a esperança, não é? É preciso acreditar. Agora, acompanhar, denunciar, fiscalizar, esse é o nosso papel. Vamos aguardar os próximos dias a respeito dessas denúncias seríssimas que podem trazer realmente uma situação sem igual para o nosso país, mas que tudo seja apurado e que os responsáveis, se confirmadas as suas participações, sejam punidos com rigor da lei. Quero agradecer a atenção de todos, desejar uma boa tarde e Deus abençoe a todos. Estamos sempre à disposição, com o nosso gabinete aberto todos os dias, representando com dignidade a confiança de tantas pessoas que acompanham o nosso trabalho. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento.